Hello, dear friend. Aqui é Eduardo Gaffa novamente com você para perguntar se você entende bem essas frases aqui, ó. Observa bem. I did do well in the test. They don't do the dishes. Or does he do that? Does he do that? Você consegue compreender como essas frases, qual o sentido dessas frases? Se você não consegue, esqueça elas, porque agora nos próximos minutos eu vou fazer você entender tudinho a respeito de como usar do, does e did. E prometo que essa aqui é a aula mais completa que você já viu sobre esse assunto. E no final vai ter muita segurança para usar. Não só para falar, mas também como para você entender onde quer que você esteja usando o inglês, tá bom? Peço desculpas pela minha voz, mas estou saindo de um resfriado. O mais importante aqui é eu continuar passando para você o recado que eu tenho para passar todas as semanas, tá bom? Então, por favor, perdoe minha voz, ok? Vamos comigo até o finalzinho, rapidinho. Olha só. A gente começa então, primeira coisa, pedindo, deixa já por favor o seu like e seja generoso comigo, por favor deixa seu like. Também se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo nessa caixinha que tem à direita abaixo do vídeo e também ative lá as notificações para você receber tudo o que eu tenho mais para mostrar para você, que é muita coisa sempre com qualidade. E também se você está precisando dar um gás no seu inglês, dar um up no seu inglês, converse lá, visita lá meu site eduardogaffa.com.br, você vai se surpreender com o que eu tenho para oferecer para você. Tudo bem? Começamos então agora falando da seguinte forma. Observa, o do para mim, ele tem a carinha dos emojis. Veja que são dois emojis rindo. E eles se parecem muito, são bem iguaizinhos, porém tem as suas diferenças. E quais são as diferenças? Observa aqui, ó. Eu tenho o do usado como verbo auxiliar e tenho o do usado como verbo principal, tá bom? Então observa. Quando ele é usado como verbo auxiliar, ele não tem tradução alguma, é zero de tradução. Mas quando ele é usado como verbo principal, main verb, ele tem a tradução de fazer. Então começa sabendo disso, que embora parecidos, eles são diferentes, tudo bem? Muito bem, sabendo disso, agora a gente então vai passar para a maneira de conjugá-los, tanto no presente simples como no passado simples. Eu sei que você sabe disso, mas me acompanhe aqui para a gente ter completamente todas as informações a respeito. E aqui começa o do no presente, em que eu conjugo I do, you do, he does, cuidado aqui, né, presente, she does, it does, we do, you do, they do, tudo bem? Aquele Szinho no final de he, she, it na terceira pessoa do singular. Mas quando a gente conjuga o do no passado simples, tudo é igual, chega a ser monótono, porque eu vou dizer I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Tudo bem? Aqui só para você lembrar de como isso acontece, porque agora começa realmente a gente a falar sobre como usá-lo como verbo auxiliar, auxiliar verb, tá? A gente tem três usos e em geral a gente usa, tá? No cursinho de inglês a gente aprende a usar de duas formas, mas a gente tem na realidade três, tá? Tem a forma afirmativa, certo? Que a gente vai usar em frases para enfatizar o que a gente quer dizer. Você já vai entender o que eu quero dizer. Botei até um asterisco aqui para você ficar ligadinho. Nas negativas, que é bastante comum, que a gente está acostumado a usar, e nas interrogativas também. Vamos ver exemplos de cada uma delas bem rapidamente. Observa aqui, ó. Quando eu uso ele como verbo auxiliar nas frases afirmativas, observa, ele não tem função nenhuma, ele não tem tradução nenhuma aqui. Quando eu digo I do like pineapple, I do like pineapple, eu só estou usando ele aqui para enfatizar que eu realmente gosto de abacaxi. Poderia dizer I really like pineapple, mas às vezes eu posso usar esse auxiliar para dar essa enfatizada no verbinho que vem logo do lado dele. Poderia usar assim também, ó. He does love Mary. He does love Mary. Observa que eu estou usando ele como, né, com does aqui porque o sujeito é he e o verbo principal fica tranquilinho na dele. Sempre, aliás, que o verbo auxiliar estiver presente na frase, o verbo principal não vai se movimentar. É como se houvesse um auxiliar num escritório e o chefe no escritório. O auxiliar trabalha e o chefe não trabalha. Um exemplo meio bobo, mas que ajuda você a lembrar. Depois eu tenho aqui you did finish your task. You did finish your task. Observa, aqui em cima ele realmente ama Mary, he does love Mary, e aqui você terminou o seu trabalho. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó, auxiliar trabalhou, principal não trabalhou. Aqui aconteceu de novo, ó, auxiliar trabalhou, principal não trabalhou, para eu dizer que você realmente terminou a sua tarefa. Muito bem. Então, usado como verbo auxiliar em frases afirmativas, o que não é muito comum, mas acontece
Também eu quero que você saiba disso. Porque agora a gente vai para as negativas, fica mais facinho, né? A gente tem o quê? I don't like pineapple. Tudo bem, eu poderia dizer I do not like pineapple, sem problemas. Usei I don't like pineapple, não gosto de abacaxi. Dizer he doesn't love Mary, novamente aqui, ó, veja que eu estou acrescentando aqui o notzinho do lado do do, nada muda, simplesmente para negar, e logo depois vem o verbinho, então, que é o verbo principal, que novamente não trabalha, porque está aqui o auxiliar. He doesn't love Mary, ele não ama Mary, ou you didn't finish your task. You didn't finish your task, você não terminou a sua tarefa, está aqui novamente, auxiliar trabalhando, e o principal sem trabalhar. Frases negativas, pouquinho mais simples para você, certo? Na próxima agora, a gente vai para as interrogativas. E aqui surge uma dificuldade em relação ao português, porque o português simplesmente faz perguntas sem essa frescura de usar um verbo auxiliar, que principalmente não tem tradução nenhuma. Mas observa, no inglês eu tenho de usar, mesmo que ele não tenha tradução, tudo bem? E veja, se no português eu só faço uma entonação para fazer uma pergunta, por exemplo, eu gosto de abacaxi, eu gosto de abacaxi, e eu estou dando uma entonação, e aí a pessoa que está ouvindo entende que é uma pergunta por causa da entonação. O inglês eu tenho tanto de usar o verbo auxiliar, começando a frase, porque nas interrogativas nunca a frase começa com o sujeito, e também tenho que entonar. Quando a resposta for sim ou não, eu vou sempre erguer a minha tonalidade, o meu tom da minha frase no final. Então, do I like pineapple? Eu gosto de abacaxi? Uma outra pergunta. Does he love Mary? Lembrando, resposta sim ou não, ergue o tom no final. Does he love Mary? Ou ainda, did you finish your task? Did you finish your task? Veja bem, novamente aquela história, auxiliar presente, principal não trabalhando, auxiliar presente, principal não trabalhando. Isso para usar do, this, do, does e did como auxiliares. Agora a gente vai passar então para ver um outro aspecto interessante aqui, ó. Quando você fala inglês, você ouviu que a pergunta começou com do, você pode terminar, se a resposta for afirmativa, yes I do. Ouviu com do? Pode responder curtinho aqui, ó, novamente sem tradução. Esse do aqui vale por like. Sim, eu gosto. Tudo bem? Seria uma tradução livre dele. Ou no, I don't, né? Simplesmente não, eu não gosto, tá certo? Se for aqui embaixo, does he love Mary? Yes, he does. No, he doesn't. Sempre observa para perguntas, às vezes a gente quer entender uma pergunta, observa como ela foi feita, com o início da pergunta, para que eu possa ter então uma resposta de acordo com o início da minha pergunta, uma resposta curtinha, né? Yes, he does. No, he doesn't. Ou aqui embaixo, did you finish your task? Yes, I did. No, I didn't. Eu posso usar tanto contraidinho como eu pus aqui, ou também de forma não contraída. Tudo certo? Bom, agora a gente vai passar então para vê-lo como verbo principal nas frases afirmativas, nas negativas e nas interrogativas. E aqui eu lembro que eu dei para você lá no começo uma tradução de fazer. Nem sempre vai funcionar isso, mas ajuda, porque na origem o verbo do é o verbo fazer. Vamos ver exemplo de cada uma delas. Observa aqui, ó. Então, nas frases afirmativas, eu tenho ele como verbo principal, main verb, I do my homework. I do my homework. Eu faço meu dever de casa. Aqui embaixo, she does business with them. Ela faz negócios com eles, né? Com eles, qualquer que sejam. E aqui embaixo, he did me a great favor last year. Ele me fez um grande favor no ano passado. Observa que não há outro verbo aqui, então ele é o verbo principal da frase. Tá? Também não é muito comum de vê-lo como verbo principal, mas observa agora quando a gente for comparar, misturar os dois. Olha aqui, ó. Nas frases negativas ficaria como, ó, I don't do my homework. Eu não faço meu dever de casa. Ó, agora eu tenho auxiliar e principal. E aqui é que o bicho pega um pouquinho quando a gente usa os dois. Parece que fica estranho, não tem nada de estranho, tá? Esse é auxiliar dizendo que é negativo e esse é principal dizendo que eu não faço meu dever de casa. Como aqui embaixo ela não faz negócio com eles, she doesn't do business with them. E aqui embaixo, he didn't do me a great favor, ou ele não me fez um grande favor e ela não faz negócios com eles, tá legal? Nada demais, amigo, é só um pouquinho estranho. E agora nas interrogativas, observa, ó, eu tenho do I do my homework, lembrando a entonação, o uso desse do para lembrar que é pergunta, e desse aqui como verbo principal. Depois aqui embaixo, ó, does she do business with them? Lembrando a entonação yes ou no, a entonação ergue no final. Does she do business with them? Ela faz negócios com eles. E aqui embaixo, did he do me a great favor? Ele me fez um grande favor?
Tá enxergando aqui que fica estranho? Só que você vai enxergar melhor agora. Observa aqui, ó, que a gente vai colocar os dois juntinhos nas afirmativas. Observa primeiro aqui, ó, como auxiliar, ó, na ênfase. I do like pineapple. Eu realmente gosto de abacaxi. E agora, I do my homework. Observa, aqui embaixo tem um verbo só, principal. Aqui tem dois, auxiliar e principal na afirmativa. Depois agora, he does love Mary. Novamente, she does business with them. Aqui, auxiliar para enfatizar e aqui principal, não tem outro verbo na frase. Depois, you did finish your task. Depois, he did me a great favor last year. Novamente, em vermelhinho ele está como auxiliar e em azulzinho ele está como principal. Você consegue perceber? Olha que interessante. Mas vamos agora para as negativas. Observa aqui, ó. I don't like pineapple, tudo bem, tá ali o verbo like é o principal e o don't é o auxiliar. E aqui, ó, I don't do my homework. Fica estranho? Fica, mas você já sabe que é perfeitamente normal. Depois, he doesn't love Mary. Agora, she doesn't do business with them. Tu tá enxergando? Você tá enxergando? Olha aqui, ó, o vermelhinho azulzinho para mostrar que o azul é o principal e o vermelhinho é o auxiliar. E agora, you didn't finish your task. He didn't do me a great favor. Observa as semelhanças e as diferenças para pegar tudinho. Para a gente fechar. Agora na interrogativa. Do I like pineapple? Do I do my homework? Olha a entonação da frase, certo? Depois agora. Does he love Mary? Does she do business with them? Tá vendo? E ainda para terminar. Did you finish your task? Did he do me a great favor? Você está enxergando, então, semelhanças e diferenças entre usar do como auxiliar em vermelhinho ou do como principal em azulzinho. Sacou? Então diz para mim, você aprendeu como usar do, this, do, does e did? Então diga, escreva embaixo, comente, por favor, tá? Coloque yes or not. E para eu saber que você está curtindo, que você está aprendendo, que eu estou conseguindo ser útil para você. Tá legal? Espero realmente ter podido ajudar. Eu quero que se você não deu seu likezinho, dê ainda e faça o seu comentário. Fale comigo, que eu adoro quando você fala comigo. Thanks a lot for your audience. I love you. God bless you. Bye bye now.